Olá galera! As pessoas geralmente são divididas em dois tipos, aquelas que amam viajar e aqueles que preferem muito mais descansar em casa. Claro que respeitamos a vontade das pessoas que escolhem ficar em casa, mas com certeza a maioria deve preferir a primeira opção, até porque é muito mais difícil descrever em palavras o prazer que você sente ao descobrir novos horizontes e ao visitar lugares onde nunca esteve antes. Mas às vezes acontece que há lugares no planeta que dificilmente agradarão até mesmo aqueles que amam viajar. Quer saber o porquê? Agora você vai descobrir. Estes são os 10 lugares que não recomendamos para viajar. Vamos lá! Ilha Nauru. No meio do Oceano Pacífico, na pequena ilha de Nauru, em uma área de apenas 21,3 km², está localizado um simples país que leva o mesmo nome da ilha. Claro, a ideia de visitar Nauru, que está em terceiro lugar na lista dos menores lugares do mundo, pode parecer tentadora, mas ainda assim aconselhamos a não ir lá. Acontece que há cerca de um século foram encontrados na ilha depósitos de rocha fosfática. O desenvolvimento intensivo de jazidas e a subsequente venda de minerais fizeram de Nauru um dos países mais ricos na década de 70 e 80. No entanto, como se viu, o governo não cuidou o suficiente do futuro do país e as reservas de fosfato se acabaram. A mineração constante destruiu a topografia e a vegetação na parte central da ilha. A maior parte do país é hoje uma pedreira abandonada, tentando restaurar a cobertura vegetal, mas o processo é muito lento. O ecossistema foi destruído, o ar é poluído, o ambiente está tão arruinado que a Austrália, que originalmente governou a ilha, até forçou o Tribunal Internacional de Justiça a pagar indenização. Além disso, se você viajar para a ilha, não terá nenhuma comodidade básica. Existe apenas um mercadinho na ilha, e os moradores sofrem constantemente com a falta de água potável. A única usina de dessalinização não dá conta do serviço, e em períodos de seca, galões de água são trazidos da Austrália, e tem vezes que é preciso coletar a água da chuva. Monte Washington. O vento soprando a uma velocidade de 13 metros por segundo é capaz de arrastar os móveis do jardim e sacudir as árvores. A uma velocidade de 18 metros por segundo, o vento pode quebrar árvores e cercados relativamente resistentes. E finalmente, a 25 metros por segundo, pode demolir edifícios e arrancar árvores pela raiz. E sabe o porquê estamos falando tudo isso? Porque o vento no Monte Washington sopra a uma velocidade de 29 metros por segundo. Mas este é apenas um vento rotineiro. O indicador de suas rajadas é de 38 metros por segundo, que está além dos limites da escala de Beaufort, inventada para uma avaliação visual da força do vento. Pois bem, ir ao Monte Washington, mesmo que seja a montanha mais alta da região nordeste dos Estados Unidos, é uma péssima ideia. Washington está a 1917 metros e é conhecida por seu clima extremamente perigoso e instável. Aliás, aqui que foi registrado o recorde de velocidade máxima de vento, ou seja, 103,3 metros por segundo. Deserto de Danakil. Neste deserto, como em qualquer outro, há muitas coisas fascinantes. São espaços infinitos, rachaduras penetrando o solo, depósitos de sal e plantas que sobrevivem milagrosamente. No entanto, se compararmos Danakil com outros desertos, ele ainda tem uma característica única. A depressão de Danakil é um dos lugares mais baixos do planeta e está localizada a 125 metros abaixo do nível do mar. É tão baixa que milhares de anos atrás, quando o nível do mar estava mais alto, existia um oceano aqui. Mas isso não é tudo. A depressão da qual estamos falando é também o lugar mais quente da Terra, se considerarmos a média do dia. Nas manhãs de inverno, o ar aqui chega a 37 graus Celsius. No verão, a temperatura não fica abaixo de 40 graus, enquanto a temperatura máxima registrada é de 63 graus Celsius. E tudo isso porque o local se aquece dos dois lados. O sol quente africano esquenta o solo de cima, enquanto a cratera vulcânica ativa aquece por baixo. Catacumbas de Paris.
Começando com a Antiguidade, depois na Idade Média e também nos anos seguintes, foram realizadas escavações intensivas no território de Paris, cujos materiais foram usados primeiramente para a construção de edifícios defensivos e religiosos e depois para a construção de palácios e casas da nobreza. E se no início as pedreiras subterrâneas estavam localizadas fora de Paris, com o tempo a capital da França expandiu-se de tal maneira que a rede de pedreiras subterrânea já estava sob a cidade moderna. Uma pequena parte desta rede foi nomeada de Catacumbas de Paris. Pare, aqui começa o reino dos mortos, diz a placa na entrada e descreve com muita expressividade a atmosfera sombria deste lugar. No final do século XVIII, cemitérios em Paris estavam superlotados, causando muitos problemas, e por isso decidiu-se trazer os restos de pessoas para cá, debaixo da terra, em túneis sombrios. Entre o final do século XVIII e meados do século XIX, os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas foram levados para as catacumbas de Paris. Resumindo, esse lugar é um imenso cemitério de 11 km². Pripyat. Esse lugar é mais parecido com o cenário de um filme pós-apocalíptico. É difícil acreditar que há cerca de 30 anos, Pripyat era a cidade mais comum em que as pessoas viviam. O último censo foi realizado em novembro de 1985, mostrando que 47.500 pessoas moravam aqui. Tudo mudou em 26 de abril de 1986, quando ocorreu o acidente na usina nuclear de Chernobyl, localizada a apenas 3 km de Pripyat. As pessoas foram urgentemente evacuadas e a cidade foi abandonada, e devido ao fato de atualmente o nível de radiação no local não ser quase perigoso, há até mesmo visitas guiadas, afinal este é um lugar muito sombrio e assustador. As ruas estão cheias de vegetação, enquanto os edifícios estão em estado precário. No entanto, a cidade ainda parece manter a história das pessoas que tiveram que deixá-la às pressas. Sanatório de Waverly Hills. A entrada para o século XX não foi um evento alegre para o condado de Jefferson, no estado americano de Kentucky. Isso porque as pessoas estavam ocupadas demais eliminando as consequências do súbito surto de tuberculose. Para conter essa epidemia foi necessário isolar as pessoas. O sanatório de Waverly Hills, localizado no sudeste da cidade de Louisville, foi considerado o local ideal para isso. Aqui houve equipamentos avançados e bons especialistas, no entanto não podemos esquecer que estamos falando das décadas de 20 e 30, muitos tratamentos foram, digamos, especiais. Poucas pessoas conseguiram sobreviver, ainda assim o sanatório Waverly Hills conseguiu salvar muitos pacientes. Este é um exemplo de quando todos os meios são bons na luta contra uma doença. Na década de 40 já não havia mais a necessidade de um hospital, já que foram inventadas formas mais sofisticadas de lidar com a doença. Posteriormente fizeram do lugar uma casa de repouso para idosos e também quiseram construir uma prisão, mas não deu certo. Hoje o prédio está abandonado e os visitantes comentam sobre a atividade paranormal na área, o que não é nada surpreendente considerando a quantidade de pessoas que morreu no sanatório. Mailu-Su. Durante os tempos soviéticos, esta cidade localizada no território do atual Quirguistão foi considerada de grande importância estratégica. Aqui foram encontrados depósitos de radiobarita, onde o urânio foi extraído por muito tempo. Na década de 60, uma enorme fábrica de lâmpadas foi construída na cidade, onde também trabalhavam empresas que processavam minério. Como pode-se imaginar, tudo isso acabou prejudicando a cidade e seus habitantes. Hoje, a maior instalação de armazenamento de lixo radioativo do mundo se localiza nas proximidades de Mailu-Su. De um total de 25 mil habitantes, 800 pessoas possuem algum tipo de deficiência. Dado que nem todos se registram voluntariamente, portanto o número real é muito maior. Quase não há pessoas saudáveis, todo mundo fica doente com muita frequência e sempre tentam se mudar na primeira oportunidade. E embora as autoridades não associem tudo isso ao alto nível de radioatividade na cidade, é difícil acreditar que uma situação tão deplorável possa ter sido causada por outra coisa. A propósito, em 2006, Mailu-Su entrou na lista dos 10 lugares mais poluídos do planeta. Ilha Hashima. Se
Se você não viaja com muita frequência, então certamente imagina uma ilha como sendo um pedaço de paraíso tropical no meio do oceano. E isso inclui um céu sem nuvens, águas azuis, praias limpas, cabanas, cocos e bananas. Pois bem, a ilha Hashima não tem nada a ver com essa descrição. Este é um lugar terrível e abandonado, localizado a aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Nagasaki. Sua área é de apenas 63 mil metros quadrados, e olhando de fora pode parecer que isso não é uma ilha, mas sim um navio estranho. Este lugar foi habitado em 1810, exatamente quando encontraram depósitos de carvão. Nesse pedaço de terra, que praticamente é uma rocha, eles cavaram minas, construíram fábricas militares, bem como prédios residenciais e lojas. Havia até mesmo uma escola para os trabalhadores e suas famílias. No entanto, as condições de trabalho eram incrivelmente difíceis, muitas pessoas simplesmente não podiam suportá-las e morriam. Isso continuou por muito tempo, até que em 1974 a mineração caiu em decadência e as fábricas fecharam. Em poucas semanas, o lugar mais densamente povoado da Terra se tornou uma cidade fantasma e permanece até hoje. Igreja de São Jorge. Esta igreja, construída na aldeia de Luková, na República Tcheca, é considerada a igreja mais misteriosa do mundo. Você entenderá imediatamente o porquê assim que ver seu interior. O templo é literalmente habitado por estranhos fantasmas brancos, no entanto, eles apareceram no local há relativamente pouco tempo. A igreja de São Jorge foi construída em 1352, e embora o lugar fosse iluminado, os sacerdotes ficavam cada vez mais convencidos a cada ano de que algo não estava muito certo. Muitas vezes ocorreram incêndios aqui, como se alguém não quisesse que a igreja existisse. A gota d'água foi em 1968, quando o telhado caiu no meio de uma prece. A igreja foi abandonada e durante quase meio século ficou em um estado deplorável. Ela provavelmente teria sido demolida completamente se não fosse pelos fantasmas. Em 2012, surgiu a ideia de reviver o interesse pela igreja com esculturas a fim de atrair a atenção do público, e uma pessoa organizou a exposição Igreja dos Fantasmas. Foram colocadas 32 esculturas de gesso dentro da capela, que parecem muito assustadoras, para dizer o mínimo. Dargavs. E este é o último lugar da nossa lista de hoje que não vale a pena visitar, até porque recebeu o apelido de Cidade dos Mortos. Naturalmente, o nome não surgiu assim do nada. O que parece ser uma comunidade residencial olhando de fora é na verdade uma aldeia que consiste inteiramente de criptas. Existem 97 delas no total. Passear pela cidade de Dargavs é como caminhar por um antigo cemitério onde você pode ver os ossos humanos com seus próprios olhos. Um prato cheio para amadores. No entanto, na Cidade dos Mortos, segundo dizem, a atmosfera da morte pairando no ar é sentida com mais força do que em um cemitério comum. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.